Olá, queridos. Nós vamos falar hoje sobre a diferença entre opressão e possessão. É muito importante você compreender isso, não apenas por terminologias, mas também pela praticidade da ministração de libertação. Então, muitas vezes, nós precisamos entender e saber identificar quando uma pessoa está oprimida por demônios ou quando ela está possuída por demônios. Eu vou explicar isso durante o vídeo, mas já quero começar com um resumo. Resumindo, o que é uma possessão? É quando o demônio passou a possuir o corpo da pessoa. Existem vários tipos de possessão que eu vou falar no final do vídeo. E o que é uma opressão? Uma opressão é uma interferência direta do espírito maligno no corpo, no comportamento, na alma e no espírito da pessoa, mas estando ainda a pessoa em sã consciência. Então, uma pessoa oprimida é aquela pessoa que ela é manipulada pelo diabo, tanto no seu corpo, na sua aparência, nas suas expressões, nos seus sentimentos, nas suas vontades, nas suas sensações espirituais, na sua saúde, mas ela está, entre aspas, no governo ainda de sua mente. Uma pessoa possuída é aquela pessoa que perde o controle do corpo inteiro, da mente ou de uma parte do corpo. Falaremos a seguir. Agora, antes de qualquer coisa, o que leva uma pessoa a estar oprimida? Vários motivos, alguns deles, inclusive, nós falamos nos últimos vídeos. Uma pessoa que tem problemas de maldição hereditária, de espíritos hereditários, espíritos familiares, certamente essa pessoa está oprimida por demônios. Uma pessoa que tem um demônio parasita trabalhando, se alimentando dela. Então imagine comigo, por exemplo, uma pessoa envolvida com prostituição, uma pessoa envolvida com pornografia. Ela, toda vez que pratica esse pecado, existe um demônio se alimentando. Esse demônio vai estar ao redor dessa pessoa. Portanto, essa pessoa, ela constantemente vai se ver, vai se sentir oprimida pelo demônio, independente do pecado ao qual ela usa de alimento para esse demônio. Uma pessoa que tem um espírito guia, geralmente uma pessoa que está na macumba, essa pessoa vai dizer: eu tenho um santo, eu tenho um guia, e esse guia ele é também um opressor. Então, ela está oprimida. Pode ser também uma pessoa que é vítima de uma macumbaria, de uma feitiçaria, de uma bruxaria, pessoas oferecidas a demônios, como nós falamos no vídeo anterior, ou uma pessoa que simplesmente deu brecha. A palavra usada para opressão em algumas culturas evangélicas é encosto. Eu não gosto muito de falar dessa palavra, eu acho bem brega, mas não deixa de ser uma verdade. Por que encosto? Porque o demônio simplesmente se encosta na pessoa. Ele é um vampiro, ele trabalha buscando. O trabalho principal do demônio são dois. Um, destruir a vida dessa pessoa, manipulando o comportamento dela. E o segundo é se alimentar através dessa pessoa. Então o demônio se encosta. É como se existisse aqui uma tomadinha no espírito da pessoa e o demônio ele se conecta nessa tomada e ali ele fica o resto da vida se alimentando e destruindo aquela pessoa. Essas pessoas são oprimidas. Então existem dois tipos de pessoa: a pessoa liberta e a pessoa oprimida. Qualquer pessoa que não tem Jesus na vida, na melhor das hipóteses, está oprimida por demônio. Na melhor das hipóteses. Por quê? Porque ela não está livre. Existe um demônio ali, conectado nela. Não tem como uma pessoa dizer assim: eu não tenho Jesus, mas eu sou livre, eu sou liberta. Existem apenas dois caminhos: o caminho da libertação e o caminho da corrente, do cativeiro, das opressões espirituais que podem piorar. Então, quais são as principais evidências, as principais características de uma pessoa oprimida por demônios? Vamos lá. A primeira delas é sentir a presença do demônio. Então, é claro que eu até falei sobre isso para vocês já, sobre a lei das premonições, avisos e sinais. Isso acontece o tempo todo. Você vai sentir o demônio se ele estiver por perto, assim como nós sentimos a presença de Deus quando ela está por perto. Nós sentimos um anjo quando o anjo está por perto. Uma pessoa que está sempre dizendo: eu senti a presença do diabo, eu senti uma sensação tenebrosa, eu senti um arrepio, eu vi um vulto, eu vi uma assombração, eu ouvi uma voz do além, eu tive um pesadelo, eu tive uma sensação de alguém me observando. Por que ela está sentindo? Porque o demônio está lá.
Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu achei até muito engraçado. Ela falou assim, pastor, engraçado, quando eu estou na minha casa, todo dia que eu estou lavando louça, eu tenho a visão de um garotinho vestido de preto, esse garotinho fica me olhando, sério, todo dia. E eu falei para ela, minha filha, repreende esse demônio. E ela, não, pastor, ele não faz nada, ele fica só me olhando. Então, na cabeça dessa pessoa, o fato do demôniozinho lá não fazer nada, significa que ele não está fazendo nada. Mas a palavra diz que o diabo, o ladrão, ele não veio senão para matar, roubar ou destruir. Então, mesmo que no sinal, na evidência da presença do demônio, o garotinho lá fica parado olhando para ela com aquela cara assustadora, no mundo espiritual, ele está matando alguém, ele está roubando alguém, ele está destruindo alguém. E de fato aquela pessoa estava vivendo uma vida terrível, uma vida de casamento em crise, uma vida financeira ruim, filho envolvido com drogas, simplesmente porque o diabo estava oprimindo ela, mas ela não estava dando a devida importância a isso. Uma outra característica de uma pessoa oprimida por demônios é uma pessoa que tem alterações emocionais constantes. A pessoa vive oscilando entre alegria e tristeza, ou acorda com aquele aperto no peito, com aquela sensação de tristeza. Tem gente que simplesmente, sem motivo algum, fica triste. Sem motivo algum, fica amargurada. Sem motivo algum, fica chateada, ou de repente a pessoa explode, fica nervosa. E às vezes, se você procurar, o fato que ocasionou essa mudança comportamental não é compatível à mudança comportamental da pessoa. Então a pessoa tropeçou numa pedrinha e ela está com ódio da vida, ela quer se matar, quer matar alguém, ela quer brigar, quer discutir. Então essas oscilações comportamentais também são evidências de que há um demônio bem próximo à mente dessa pessoa. Essa pessoa está em um estágio de opressão. Porque quando nós estamos libertos, nós estamos com a armadura de Deus, estamos com o capacete da salvação, nossa mente está protegida. É claro que nós vamos receber um ataque ou outro, porque acontece mesmo. Mas isso não se torna uma frequência, não se torna uma constância. É uma diferença entre você errar, todos nós erramos, eu também erro, você cometer um pecado, ou você simplesmente ser vítima disso constantemente. Também existe a evidência das doenças. A doença, ela é uma característica de um ataque maligno. É claro que nós não podemos ser radicais. Eu vou colocar em breve um vídeo falando sobre curas aqui nesse curso. Eu vou explicar sobre o Adão bíblico, o Adão profético que poucos imaginam, um ser extraordinário. E eu vou explicar que quando Jesus disse curem enfermos, expulsem demônios, Jesus, na verdade, estava dizendo para nós o seguinte: eu estou dando para vocês um poder para levar a humanidade a um estágio original, um estágio de perfeição. Imagina uma pessoa sem doença e sem demônio. Então, a cura é poder de Deus. Uma pessoa que está com uma doença, certamente houve uma intervenção maligna, até mesmo no comportamento. A pessoa tem uma doença de diabetes, a pessoa tem uma doença, vamos lá, ela tem excesso de açúcar no sangue. Ah, mas é porque ela comeu açúcar demais, ela comeu açúcar demais. Tudo bem. Mas quem foi que trabalhou na mente dessa pessoa para ela ter uma alimentação desequilibrada? Então, toda doença, querendo ou não, ela tem uma origem no inferno. Ela tem uma origem em um plano diabólico para degradar, para destruir a vida das pessoas. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Todo cuidado é pouco. Às vezes eu fico olhando alguns esportes, destroem o corpo da pessoa ao invés de cuidar. A pessoa bate com a cabeça forte aqui, bate ali, se joga de um lado para o outro, mexe com o físico, mexe com o emocional. E tudo isso daí, no momento, pode gerar uma adrenalina, mas em outros momentos podem trazer, vamos ver como é que eu vou falar, efeitos colaterais terríveis. Então, doenças são evidências de opressão. E algumas doenças são evidências mais claras ainda. Tem gente que tem doenças que a medicina não explica. Quando você ora, a pessoa manifesta o demônio, é liberta e é curada. Existem algumas outras doenças que a medicina explica,
Mas também quando você ora, a pessoa pode ser curada, pode ser liberta pelo poder do nome e do sangue de Jesus, de Cristo e Yeshua. Uma pessoa também que tem transformação na sua aparência, porque geralmente a pessoa oprimida por demônio, ela vai passar a ter a aparência desse demônio. Às vezes eu vi na internet esses dias uma menina bonita, começou a fazer tatuagem, 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 começou a colocar piercing, 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 um monte de piercing, piercing no nariz, piercing na orelha, piercing na língua, tatuagem em todos os olhos. Aí ela mudou a cor dos olhos para branco, cortou o cabelo. Depois de não satisfeita, ela mandou implantar 2 chifres na cabeça. Então, isso daí, é claro, é um exagero que o diabo fez na vida dela. Mas tem pessoas que não chegam a tanto, mas elas já começam a ter a característica do demônio. Então, uma pessoa que tem pombagira, ela vai ter, de uma maneira sutil ou de uma maneira mais escrachada, a aparência da pombagira. A pessoa que tem preto velho, ela vai ter a aparência do preto velho. A pessoa que tem um espírito de morte, ela vai ter a aparência de morte. Uma pessoa que tem um espírito de ódio, de vingança, ela vai ter essa aparência. Porque o corpo físico, as emoções da pessoa vão se assemelhar ao espírito que está oprimindo ela. Jesus Cristo nos falou que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Então, o espírito que está trabalhando, influenciando a vida dessa pessoa, ele vai evidenciar-se em tudo que essa pessoa vai fazer. Tá bom? O que eu chamo de comportamentos demoníacos. O que são comportamentos demoníacos? São comportamentos que têm raízes na profundeza do inferno. Gente, nenhuma pessoa, por si só, tem vontade de agredir fisicamente outra. Nenhuma pessoa, por si só, tem vontade de destruir a própria aparência, destruir o seu próprio corpo. Nenhuma pessoa, por si só, tem vontade de fazer sexo com animais. Nenhuma pessoa, por si só, tem vontade de trair o marido, trair a esposa, destruir a sua família. Nenhuma pessoa, por si só, tem vontade de suicidar-se, de assassinar, de roubar. Essas vontades, elas são enxertadas na mente da pessoa através de um espírito opressor que está encostado nela. Só que, é claro, a pessoa não ouve a voz do diabo dizendo assim: ó, eu sou o diabo, eu tô aqui, eu quero que você vá ali e mate fulano. Não, a pessoa simplesmente surge nela uma vontade tão real que ela vai jurar que essa vontade faz sentido. Ela vai jurar que essa vontade surgiu dela. E muitas vezes ela vai encontrar um argumento para isso. Aí ela faz a bobagem. Depois que ela faz a bobagem, ela vai passar a vida inteira tentando explicar por que fez aquilo. E é por isso que a Bíblia diz sobre arrependimento. Porque arrependimento é você reconhecer: eu fiz mesmo, eu dei lugar para o diabo mesmo, eu abri espaço para o diabo fazer. Então, eu me arrependo disso. Quando você se arrepende, toda a legalidade, todo o argumento do maligno é cancelado para que Cristo possa fazer uma libertação na vida da pessoa. Então, gente, sempre haverão sinais de uma opressão. Qualquer pessoa oprimida vai evidenciar isso. Às vezes a pessoa pode ficar calminha, tranquila o dia inteiro, mas em um momento do dia, essa opressão vai se revelar, vai se manifestar. E nós, libertadores, nós não somos juízes para julgar todo mundo: ah, fulano está com demônio tal, Beltrano está com demônio tal. Porque quando nós fazemos isso, muitas vezes o demônio vai estar em nós também. Então nós não podemos ficar por aí julgando. Mas, por outro lado, temos que ter um discernimento, uma sabedoria para compreender, para perceber. Muitas vezes nós discutimos com o diabo. A pessoa está oprimida, falando um monte de bobagem, você está batendo boca com a pessoa, mas é o diabo que está usando essa pessoa. Então, nós, quando temos o entendimento da libertação, nós sabemos o momento certo de ficar calados, observando, aprendendo, e só tomar a atitude no momento em que o Espírito Santo nos revelar, ok? Opressão é algo muito perigoso, o qual a maioria das pessoas vive. A maioria, me perdoe isso, gente, me perdoe o que eu vou falar, mas a maioria dos crentes da igreja são oprimidos por demônios. Quando eu começar a falar sobre iniquidade, você vai entender. A maioria das pessoas da rua são oprimidas.
Você chega no mercado, fala bom dia, o caixa do mercado te olha com cara de mal, joga as coisas de qualquer jeito dentro da sua bolsa. Por quê? Porque essa pessoa não sabe, ela está oprimida por demônios. O patrão, muitas vezes, o funcionário, muitas vezes, o motorista no trânsito, o guarda de trânsito, o polícia, o bandido. A opressão espiritual é algo muito comum. A maior parte das pessoas estão oprimidas. E talvez até mesmo você, que está me assistindo hoje, não seja hipócrita. Muitas vezes eu falo para minha esposa, amor, olha, eu vou para o quarto, vou orar um pouquinho, vou me arrepender, vou me quebrantar um pouquinho, porque eu estou oprimido. Crente fica oprimido. Às vezes nós abrimos porta, o diabo se aproxima. E quando eu começo a me analisar e falar, peraí, eu não estou na minha melhor versão, eu não estou no meu estado de libertação, eu vou ministrar sobre a minha vida, ao invés de ministrar sobre a vida dos outros. Igual Naamã fez. Naamã, ele libertava tanta gente, ele salvava tanta gente, ele ministrava sobre a vida de tanta gente, mas era leproso. Então um dia ele teve que parar tudo para poder ir buscar a libertação dele, para voltar para casa liberto, para poder tocar na esposa, para poder tocar nos filhos, para poder ter uma vida legítima, sem esconder lepra por baixo das suas fardas, por baixo das suas armaduras. Deus nos livre, nessa altura do campeonato do curso Líderes de Guerra, de ter alunos aí oprimidos por demônios, alunos endemoniados, que o Senhor, no nome de Yeshua, nos livre disso. Amém? Opressão é algo muito perigoso. Qual é o perigo da opressão? Primeiro, uma pessoa oprimida pode ficar possuída. A opressão é o caminho da possessão. Ninguém fica possuído sem antes estar oprimido. Uma pessoa que manifesta uma pombagira, rasga a roupa, fica pelada, ela já estava de roupa curta antes disso. Ela já estava usando roupa quase pronta para tirar. Uma pessoa que mata alguém, ela é possuída por um espírito de morte, mata alguém. Antes disso, ela já tinha características de violência. Uma pessoa que se prostitui, antes disso, ela já tinha sensualidade. Então, a opressão, ela é uma advertência dizendo, peraí, as coisas podem piorar. Se você anda oprimido, seja liberto, porque depois disso é a possessão. A possessão é um estágio muito pior. Na verdade, eu tenho muita dificuldade em dizer o que é pior, opressão ou possessão. Porque a possessão é ruim, a pessoa possuída pelo demônio, o demônio faz o que ele quiser no corpo da pessoa e através do corpo da pessoa. Mas uma pessoa oprimida, ela fica no espírito de engano. Tem gente que está na igreja, nunca manifestou demônio, mas vive a vida inteira oprimida. Então, ela é usada pelo diabo de uma maneira mais sutil. A opressão é perigosa porque ela evolui. Os comportamentos demoníacos evoluem. Uma pessoa que hoje ela xinga, amanhã ela puxa a faca para matar. Uma pessoa que hoje se masturba ou assiste uma pornografia, amanhã ela está fazendo sexo com animais, sexo com pessoas do mesmo sexo. Então, os estágios do comportamento demoníaco vão piorar. Uma pessoa que coloca um piercing no nariz, amanhã vai estar colocando 10, está colocando piercing nos órgãos sexuais. Uma pessoa que corta o seu próprio corpo, faz um rasgo no corpo, amanhã ela está cortando, amputando o seu próprio dedo. A opressão, ela é como se fosse uma semente que cresce dentro da pessoa. E os comportamentos demoníacos, eles vão aumentando. O demônio que está oprimindo essa pessoa vai ganhando força no corpo dessa pessoa. Então analise. Tem gente que está na igreja que só melhora, mas tem gente que está na igreja que só piora. E fora da igreja também. Você vai ver que tem gente que, poxa, fulano era uma pessoa calada, mas agora se tornou depressivo. Fulano era uma pessoa meio agressiva e agora se tornou extremamente violento. Os estágios vão piorando. A opressão é perigosa porque ela sempre vai levar a pessoa à morte. O trabalho do diabo é esse. Ir destruindo e destruindo, destruindo, vai destruindo cada vez mais, até que a pessoa morre, ou ela se envolve com uma tragédia, ou ela comete um suicídio, ou a vida dela acaba numa catástrofe, continua viva no corpo, mas morte em todas as outras áreas. E sem contar que uma pessoa oprimida, ela é constante alimento de demônios. A vida inteira ela vai ser alimento de demônios enquanto não for liberta.
tá bom? Então isso daí é uma opressão. A possessão, como eu já disse, ela é um estágio mais elevado. Falando de uma maneira metafórica, o demônio que está possuindo, ao invés de falar através do ouvido da pessoa, ele entra na pessoa. Na verdade, isso é modo de falar. O demônio não tem como entrar na pessoa. Isso daí é uma metáfora, tá bom? É a mesma coisa de eu dizer assim, Deus habita dentro de mim. Deus não habita dentro de mim. Isso daí é uma maneira que o escritor bíblico fala. Deus habita na luz inatingível. Deus é tão grande que ele não tem como habitar em lugar nenhum. Os lugares habitam nele. Mas quando eu digo o Espírito Santo habita em mim, é uma maneira de falar. Significa que há uma conexão, há um vínculo muito grande. Há uma ligação espiritual. Então veja bem, o que é uma possessão? A possessão é um psicossoma. O que é um psicossoma? Psicossoma é uma interferência na mente tão poderosa que o corpo obedece à mente. Por exemplo, se eu pegar aqui agora um limão e começar a chupar o limão aqui, aí eu vou chupando esse limão, delícia, que limão, oi, que delícia, o limão é muito bom. De repente, você que está aí do outro lado, vai ficar com a boca cheia de água. Cheia de água. Já deve estar querendo cuspir ou engolir saliva, porque eu fiz aqui algo que manipulou a sua mente. O seu cérebro pensou que quem estava chupando limão era você. Então a sua boca começou a produzir saliva para tirar o ácido do limão que estava imaginariamente na sua boca. Se eu tive poder de colocar saliva na tua boca, imagina o que o demônio muitas vezes não consegue fazer manipulando a mente das pessoas. Então quando você está vendo um filme e aí o vilão do filme pega o braço da outra pessoa e quebra o braço, aparece o osso, primeira coisa que nós fazemos é, ai, meu Deus, parece que está doendo em nós. As coisas que nós ouvimos, as coisas que nós vemos, as coisas que nós sentimos, elas interferem no nosso corpo. Na verdade, se nós não tivéssemos influências, interferências psicossomáticas o tempo inteiro do mundo que nós vivemos, nós seríamos seres muito maiores, muito mais belos, muito mais saudáveis. Agora, o demônio descobriu uma maneira de manipular a mente consciente e a mente inconsciente de uma pessoa a ponto de que ele governa totalmente essa pessoa e possui essa pessoa. Então, a possessão maligna, ela é uma mistura de hipnose com o psicossoma, que é o poder da mente influenciando o corpo. De modo que esse espírito maligno, que nós já aprendemos que é uma energia sem corpo, ele consegue trabalhar na mente da pessoa para que a pessoa comece a ser governada por ele. Então existem vários tipos de possessão. A primeira é a possessão individual total. O que é uma possessão individual total? É quando um único demônio possui uma única pessoa, mas possui totalmente. Essa pessoa fica incorporada, toda torta. Por que a pessoa fica toda torta? Porque o demônio ele não tem facilidade de usar o corpo da pessoa. Algumas pessoas o demônio já aprendeu a usar. A pessoa está andando lá totalmente endemoniada, ninguém percebe. Isso existe. Mas a maioria das vezes que o demônio possui uma pessoa, o demônio tem dificuldade em usar aquele corpo. Então a pessoa fica torta, fica com a voz torta, fica com o olho torto. E o demônio está lutando ali para poder usar aquele corpo. É como quem estivesse dirigindo um carro pela primeira vez. É isso que acontece. Mas aí quando o demônio sai, a pessoa não lembra de nada. Por quê? Porque era uma possessão total. Ocupou a mente, ocupou o corpo. Existe também a possessão parcial. A pessoa está vendo, o braço dela está possuído, ela está tentando segurar, o braço só foi possuído. Às vezes um órgão do corpo é possuído. Às vezes o diabo possui só a boca da pessoa, só o olho da pessoa. Eu já vi gente que estava lutando lá, tentando sair, mas o olho estava possuído. O nome disso é possessão parcial. Também existe a possessão por legiões. O que é uma possessão por legião? São centenas de demônios brigando pelo comando da mente da pessoa, pelo comando do corpo da pessoa. Porque o que nós pensamos, nós fazemos. Comando da mente é comando do corpo.
O diabo possui mentes. Ele trabalha na mente. Por isso é psicossoma. Então, essa legião de demônios briga, uma hora entra um, uma hora entra outro. Nesse caso é difícil até de descobrir qual é o demônio que está, porque como são muitos demônios, não há uma definição de um comportamento só. Uma pessoa possuída por legiões, ela é uma mescla de comportamentos. E às vezes o libertador fica tentando, será que é uma pombagira? Será que é um preto velho? Será que é um Zé Pilintra? Será que é um demônio oriental? Será que é isso? Será que é aquilo? Mas é tanta coisa misturada que nós temos dificuldade de saber. Por isso que Jesus nos permitiu entender que existem legiões. Aquele gadareno, um homem que quebrava qualquer corrente, mesmo assim era acorrentado por demônios. Jesus pergunta para ele qual é o seu nome. Ele diz, nós somos uma legião, porque nós somos muitos. Entendeu? Então, alguns demônios, você não tem como identificar quem é por conta de ser uma legião. Isso sem falar de um outro assunto que é bem mais complexo, e talvez eu fale sobre isso no futuro, ou no vídeo, ou no grupo, que é a possessão por espírito humano. É um outro assunto. Quando um espírito de um satanista possui o corpo de uma outra pessoa. Tá bom, gente? Agora, para nós finalizarmos esse vídeo de hoje, abra sua Bíblia aí, se você puder, dá um pause e abra aí. João capítulo 13, no versículo 26 ao 28, acontece algo muito interessante. Jesus está tomando a Santa Ceia com os discípulos e Jesus diz assim, João 13, 26, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato é o que vai me trair. Então, quando Jesus fala isso, ele molha o pedaço de pão e deu para Judas Iscariotes. E está escrito lá no versículo 27, assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse Jesus, o que tens para fazer, faça agora. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que razão havia dito isso. Muito interessante. Quem traiu Jesus foi Satanás. Judas estava oprimido e ficou possuído. O texto aqui é muito forte. O texto diz, e tendo entrado Satanás em Judas, ou Satanás entrou, possuiu, incorporou. Judas estava lá oprimido, tem muito crente na igreja oprimido, tomando ceia oprimido. Judas estava lá oprimido, demônio encostado nele, aí Jesus falou assim, ó, na hora que eu der o pão molhado com vinho, vocês vão ver quem vai me trair. Quando Jesus entregou a ceia, a Bíblia diz que entrou Satanás em Judas. Então o que aconteceu? Incorporou na hora. Só que foi uma possessão mais sutil, porque alguns discípulos não perceberam, não entenderam. Mas entrou. O bicho entrou em Judas. Quando entrou, Jesus olhou e falou assim, vai lá agora, faz o que você tem para fazer. Jesus já estava falando com o próprio Satanás. Vai lá, o que você tem para fazer, faz agora. Aí o bicho levantou e foi lá atrás de Jesus. Então, esse é o perigo de uma opressão. Uma pessoa oprimida, ela pode ficar possuída a qualquer momento e fazer coisas terríveis, inclusive trair ao Cristo. Amém, gente? Então, estuda bastante. Esse vídeo aí já está começando a nos preparar para fazer libertações. Vou falar mais alguns vídeos antes de terminar esse módulo e partir para o módulo de libertação. Não deixe de olhar o exercício aqui embaixo. Deus te abençoe, eu te abençoe, em nome de Yeshua. Tchau, tchau.